Oi gente, meu nome é Alicia, eu sou acadêmica do segundo ano de Medicina da UFSPA e faço parte da LINX, e hoje eu vou estar dando mais uma das nossas aulas para revisão de neuroanatomia. O assunto, então, que eu vou abordar agora é o corte axial, ou seja, o transversal do telencéfalo. Eu coloquei uma imagem, então, para a gente ver as principais estruturas que são possíveis de localizar no corte axial do telencéfalo. Como vocês sabem, o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo. E nesses hemisférios a gente tem uma substância cinzenta, que é o córtex, que é mais externo, e a gente tem a substância branca que fica no interior do cérebro. Nessa substância branca a gente tem os núcleos da base, que são massas de substância cinzenta, né? Que ficam no meio dessa substância branca. Esses núcleos, como a gente consegue ver nessa imagem, são compostos, né, pelo caudado, o putamen, globo pálido, claustrum, e tem alguns ainda que não são possíveis de ver nessa imagem, mas que a gente vai falar também. Além deles, a gente consegue ver nessa imagem a substância branca, então aqui a gente vê, né, como representantes o corpo caloso, o fórnix, a cápsula interna, a cápsula externa, a cápsula extrema. E também vemos a ínsula, que vai ser mais abordada na aula de sistema límbico, né, porque ela faz parte desse sistema, e também na aula de córtex cerebral, mas aqui a gente mostra, né, como ela aparece no corte axial do telencéfalo. Os ventrículos, que fazem parte de um sistema, né, que está dentro do nosso cérebro. Acho que é isso. Então, a partir disso, eu fiz um sumário para organizar melhor como que a gente vai abordar cada um desses temas. Primeiro vamos falar sobre os ventrículos laterais e o tálamo, depois os núcleos da base e o centro branco medular, né, que é a substância branca, e as aplicações clínicas, que são várias nesse tema. Os ventrículos laterais, eles são o primeiro e o segundo ventrículo e fazem parte, né, do sistema ventricular do cérebro, que é composto por 4 ventrículos. Eles são os maiores desses ventrículos e dentro deles passa um líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que é produzido pelo plexo corióideo, né, que são células especializadas na produção desse líquido que ficam dentro desse ventrículo lateral. Os ventrículos laterais, eles se abrem no forame interventricular e desembocam no terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo ele é contínuo com o aqueduto do mesencéfalo, que é contínuo com o quarto ventrículo. O quarto ventrículo depois ele vai terminar sendo o canal central da medula. Nessa imagem a gente consegue ver então a proximidade do ventrículo lateral com o núcleo caudado e com o tálamo, por isso que eles são abordados nesse corte axial, por isso que eles são vistos juntos. O tálamo ele é medial ao núcleo lentiforme, que é formado pelo globo pálido e pelo putamen, e ele é conhecido como um centro de relé. Um relé é um sistema elétrico, né, que recebe informações, faz algumas modificações nessas informações e envia de volta. Então, o tálamo faz mais ou menos isso. Ele recebe informações da maioria das vias sensitivas e as vias passam pelo tálamo e depois ele envia radiações até o córtex cerebral. Então, ele é o portal para o córtex cerebral, é assim que ele é conhecido. Mas ele também tem algumas funções importantes na nossa vigília no sono. Nessa imagem, então, a gente consegue ver em um outro aspecto, né, num corte frontal, onde está o tálamo e onde ficam os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Aqui é numa peça anatômica, então, as mesmas estruturas, né, o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo e o tálamo. Os núcleos da base, como eu falei, eles ficam dentro da substância branca, né, e são acúmulos de massa cinzenta. Os principais que a gente consegue ver nessa primeira imagem que eu coloquei é o putamen, o globo pálido e o caudado. Nessa outra imagem a gente consegue ver outros núcleos, que são o núcleo accumbens, ali perto do caudado, e o núcleo subtalâmico, que fica embaixo do tálamo. Nessa imagem a gente consegue ver o claustrum, que eu falei, que é essa estrutura bem fininha aqui, o caudado, o putamen, o globo pálido, que é essas duas estruturas, né, eles aparecem separadas, que é o globo pálido externo e interno. Aqui o plexo corióide, que eu falei, que é responsável por produzir o líquido céfalo-raquidiano dos ventrículos. E nessa imagem são esses os núcleos que a gente consegue ver, mas ainda existem outros. Como a gente vê aqui nessa imagem, o núcleo basal de Meynert, que fica no prosencéfalo, e aqui, num outro aspecto, também o núcleo basal de Meynert, que faz parte do sistema límbico. Os núcleos da base, eles são divididos em corpo estriado dorsal ventral,
Então, o corpo estriado dorsal ele é formado pelo caudado, o putame e o globo pálido. Existe uma outra divisão que classifica o putame e o globo pálido como uma coisa só, que seria chamado de núcleo lentiforme, porque eles aparentemente parecem com uma lente. Eu não consegui achar nenhuma semelhança entre os dois, mas dizem que é por causa disso. O corpo estriado ventral é formado pelo núcleo basal de Meynert e o núcleo accumbens. O claustrum e o corpo amidaloide eles são vistos de forma separada, mas eles estão relacionados com os circuitos dos núcleos da base. E a substância negra e o núcleo subtalâmico, eles também são importantes para regular o funcionamento dos núcleos da base, mas nem todos os livros classificam eles como núcleos da base. Aqui eu coloquei eles como classificados como núcleos, porque eles influenciam nos circuitos, influenciam no funcionamento, mas coloquei com esse asterisco, então, porque nem todos os livros classificam eles como núcleos da base, porque eles não estão na base do telencéfalo, né? Mas eles são muito importantes para o funcionamento dos núcleos em si. O corpo estriado dorsal ele tem uma divisão interna ainda. Ele é dividido em neoestriado ou simplesmente estriado ou striatum, que é formado pelo putamen e o caudado. E palioestriado ou pallidum, que é formado pelo globo pálido. Por muito tempo se acreditou que esse corpo estriado dorsal ele tinha uma ação contrária ao trato córtico-espinal. Então, o trato córtico-espinal faria o movimento e ele seria responsável por inibir esse movimento ou dificultar esse movimento. Mas hoje já se sabe que ele não é contrário ao córtico espinal, ele age modulando o trato córtico espinal. Então, ele ainda tem uma função predominantemente motora, mas ele também está envolvido em processos cognitivos, motivacionais e emocionais. O núcleo caudado, então, faz parte desse corpo estriado dorsal. Ele se relaciona com os ventrículos laterais em toda a extensão dele, porque ele faz essa voltinha, né? Ele é dividido em cabeça, como a gente vê aqui, corpo e a cauda. Ele tem funções relacionadas principalmente à motricidade e ele é unido, pela embriologia aqui com o putame. O núcleo caudado em alguns cortes horizontais ele pode aparecer seccionado 2 vezes, porque ele faz uma volta. Então, eu posso pegar primeiro a parte da cabeça dele no corte e mais atrás a parte da cauda dele, como a gente consegue ver nessa imagem. Aqui é a cabeça do núcleo caudado e aqui é a cauda dele. O núcleo lentiforme, como eu falei, é a junção do putamen com o globo pálido, que são esses dois aqui, O globo pálido mais medial e o putamen mais lateral. E aqui numa outra imagem, então, esse aqui seria o núcleo lentiforme, porque eles parecem uma lente. Então, aqui o putamen e aqui o globo pálido. O putamen, ele é o mais lateral dos núcleos da base e recebe sinais principalmente excitatórios, e ele vai ajudar a controlar padrões complexos da atividade motora. Então, ele participa dos circuitos motores que modulam a nossa motricidade. O globo pálido ele é dividido, como eu falei, por uma lâmina de substância branca em uma porção interna e externa, ou lateral e medial, Então, eu formo o globo pálido externo, que está representado aqui, e o globo pálido interno, que está representado aqui. A função dele também é principalmente motora. Ele é o núcleo de saída dos núcleos da base. Então, depois que um circuito termina, é o globo pálido que vai enviar sinais para fora dos núcleos da base, por exemplo, para o tálamo ou para o córtex. Aqui, então, é a separação do globo pálido, A gente vê o corpo estriado, sendo esse aqui em amarelo inteiro. O neoestriado, que é formado pelo caudado e pelo putamen. E aqui o globo pálido, a parte externa, aqui bem fininho, uma lâmina de substância branca separando o globo pálido externo do interno. E aqui seria num corte frontal a mesma estrutura, O globo pálido aqui. Aqui, então, um outro corte que mostra bem o putamen e o globo pálido mais medial. O corpo estriado ventral, como eu falei, ele é formado pelo núcleo accumbens e o núcleo basal de Meynert. Faz parte do sistema límbico, que, como vocês sabem, está relacionado ao nosso comportamento emocional. Então, aqui a gente vê no prosencéfalo basal, o núcleo basal de Meynert, e aqui o núcleo accumbens. O núcleo accumbens ele fica entre a cabeça do caudado e o putamen, e ele está relacionado ao sistema mesolímbico, que é um sistema de recompensa e de prazer. Então, algumas drogas de abuso, como crack e heroína, elas funcionam diretamente nesse sistema mesolímbico, no núcleo accumbens, e então é ele que é responsável pela sensação de prazer no uso dessas drogas. Os neurônios do núcleo accumbens, eles podem ir perdendo a sensibilidade conforme a pessoa vai usando muitas vezes a mesma droga,
e a pessoa vai precisar então de doses cada vez maiores para sentir o mesmo prazer que sentia quando usou pela primeira vez. Então, o núcleo accumbens recebe aferências dopaminérgicas do mesencéfalo e envia eferências para a parte órbito-frontal da área pré-frontal. O núcleo basal de Meynert é um componente do prosencéfalo basal, como eu falei, e é formado por um conjunto de neurônios colinérgicos na substância inominata ou inominada. Ele recebe referências do sistema límbico e envia referências para quase todas as áreas corticais. Ele está relacionado com a memória e com funções psíquicas superiores como vigília e atenção. Aqui nessa imagem, então, a gente vê o núcleo basal de Meynert num corte frontal. Sobre o claustrum, então. O claustrum é essa massa de substância cinzenta bem fininha que fica entre a ínsula e o putamen, né? Ele é separado da ínsula pela cápsula extrema e do putamen pela cápsula externa. Ele tem conexões com quase todas as áreas corticais, mas a função dele ainda não é muito bem conhecida, então ainda é enigmática. A amígdala fica no lobo temporal e ela recebe esse nome porque isso significa em grego amêndoa, né? Que seria por causa do formato dela. Ela faz parte do sistema límbico, que está relacionado com as emoções, mas o papel principal da amígdala é em relação ao medo. Ela é muito pequenininha, né, mas ela tem 12 núcleos, então ela tem um funcionamento muito complexo. Esses núcleos são divididos em 3 grupos: córtico medial, basolateral e central, e eles vão ter funções diferentes. A amígdala é a estrutura subcortical com o maior número de projeções do sistema nervoso, então cerca de 14 conexões aferentes e 20 conexões eferentes. Sobre as funções da amígdala. O grupo córtico medial ele recebe conexões olfatórias e ele parece estar envolvido com comportamentos sexuais. Então, se há alguma lesão nesse núcleo, na amígdala, o paciente pode ter hipersexualidade. Quando ele é estimulado, ele causa uma reação defensiva e agressiva. O grupo basolateral está relacionado com reações de medo e de fuga, que é a função principal da amígdala, né? Essa resposta de fuga para o medo. E também está relacionado, né, justamente por estar relacionado ao medo, está relacionado com ansiedade e estresse, porque o medo é que vai causar essas reações, né, de ansiedade e de estresse. Então, se a amígdala é estimulada por sentir medo, ela envia um sinal para o hipotálamo, que vai liberar ACTH, e esse ACTH vai para a adrenal, fazer com que ela libere cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Sobre o medo, então, quando a gente enxerga algo que nos causa medo, esse sinal ele vai até o nosso córtex visual. Do córtex visual ele pode seguir 2 caminhos, uma via direta e uma indireta. Na via direta, a informação visual vai para a amígdala basolateral, depois para a amígdala central, e a amígdala central vai disparar um alarme que vai ativar o nosso sistema nervoso simpático. Então é aquela nossa primeira reação ao medo, né, de fuga, de estar preparado para fugir de algo que nos causa medo. A via indireta, a informação vai para o córtex pré-frontal e depois para a amígdala. Então, a via indireta é responsável pela nossa consciência do medo, da gente perceber que a gente está com medo de alguma coisa. Então, a via direta é mais rápida e ela permite uma resposta imediata ao perigo e é inconsciente, né? Na via indireta, é a responsável por tornar o medo consciente, porque ele vai até o nosso córtex pré-frontal. Sobre a substância negra. Ela fica no mesencéfalo rostral, dentro do pedúnculo cerebral e no nível do colículo superior. Ela tem neurônios dopaminérgicos que se projetam para os núcleos putamen caudado e núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico ele é inferior ao tálamo, né, como o próprio nome diz. Ele é superior ao tegmento do mesencéfalo e é caudal ao hipotálamo. Ele envia sinais principalmente excitatórios por projeções glutamatérgicas para o globo pálido e para a substância negra, e ele é considerado um relógio dos núcleos da base porque é ele que vai regular o funcionamento deles e o quanto eles vão enviar de sinais e receber sinais, né, excitatórios ou inibitórios. As funções desses núcleos vão ficar mais claras quando a gente falar sobre os circuitos, e aí vocês vão conseguir entender melhor qual é a função deles, né, que sinais excitatórios que eles estão enviando e para que eles estão enviando esses sinais. Então, os núcleos da base, eles formam circuitos em alça. O que isso quer dizer? Eles não têm conexões diretas com a medula para causar alterações no nosso movimento. Então, eles fazem um circuito, né, em que o córtex envia um sinal para eles,
Então, o sinal vai até o núcleo da base, ele envia sinal para o tálamo, e o tálamo envia um sinal de volta para o córtex para modular o movimento, pode ser para facilitar ou para atrapalhar esse movimento. Os circuitos em alça, então, os principais são o circuito motor, que tem uma via direta e uma indireta, a gente vai falar especificamente sobre cada uma delas. Ele é responsável por controlar padrões complexos da atividade motora, como escrever as letras do alfabeto, cortar um papel com uma tesoura, e alguns aspectos da vocalização, dos nossos músculos responsáveis por fazer com que a gente fale. Quando uma pessoa tem uma lesão nos núcleos da base, do circuito motor, ela pode ter dificuldade de escrever e pode parecer que ela acabou de aprender a escrever, aquela letra bem grosseira. O circuito óculo-motor, ele começa e termina no campo ocular motor e está relacionado com os movimentos oculares. O circuito associativo tem dois tipos, um que está relacionado com a área pré-frontal dorso-lateral e outro relacionado com a área pré-frontal órbito-frontal. E tem um circuito límbico que está relacionado com o processamento das emoções. O circuito motor, então, ele modula a nossa motricidade, né? Então, ele regula principalmente a nossa decisão de fazer um movimento, a direção e amplitude desse movimento e a nossa expressão motora das emoções. Então, a via direta primeiro do circuito motor. Primeiro, então, o córtex tem que enviar um sinal para o corpo estriado e ele envia sinais excitatórios. Para a gente entender a via direta primeiro, a gente tem que pensar que o globo pálido interno ele está sempre ativo. E se ele está ativo, ele está inibindo o tálamo. Então, é assim que está, se não existe nenhum sinal influenciando nessa via. Então, o globo pálido vai estar ativo e ele vai estar inibindo o tálamo. Quando o córtex envia sinais excitatórios para o corpo estriado, ele vai enviar sinais inibitórios para o globo pálido. Como o globo pálido estava inibindo o tálamo, e é isso que ele faz, se eu inibo ele deixa de inibir o tálamo. Então, o tálamo vai ficar mais ativo e assim ele vai enviar fibras excitatórias para o córtex. E isso ajuda a facilitar o movimento, porque o tálamo vai enviar sinais para o córtex para que esse movimento seja facilitado. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existe uma influência da substância negra e do núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico está sempre naturalmente estimulando a substância negra. E a substância negra, por meio dos neurônios dopaminérgicos, ela vai estar excitando o corpo estriado aqui com os receptores de dopamina D1. Então, os receptores de dopamina D1, eles são excitados, eles excitam o corpo estriado e aí acontece a mesma coisa. O corpo estriado inibe o globo pálido e daí o tálamo fica mais ativado e vai facilitar ainda mais o movimento. Então, na via direta, a dopamina é responsável por facilitar o movimento. Agora, sobre a via indireta. A mesma coisa, então, o nosso córtex envia sinais excitatórios para o corpo estriado. Só que, ao mesmo tempo, o núcleo subtalâmico está excitando a substância negra e a substância negra envia sinais inibitórios para o corpo estriado. Sinais que vão inibir os neurônios colinérgicos excitatórios. Então, esses neurônios excitatórios não vão conseguir agir. Nesse caso, a substância negra ela tem o mesmo tipo de neurotransmissor, que é a dopamina. Só que na via indireta, o receptor da dopamina é o D2. E o D2, então, vai fazer com que esse sinal da dopamina seja inibitório, que é o contrário da via direta. Socorro. O sinal da substância negra vai inibir os neurônios excitatórios do corpo estriado e isso vai inibir o globo pálido externo, que vai inibir o núcleo subtalâmico. E aí isso vai gerar o núcleo subtalâmico, vai enviar projeções excitatórias para o globo pálido interno. Então o globo pálido interno, ele naturalmente já está inibindo o tálamo. Se eu excito mais ainda o globo pálido interno, ele vai inibir ainda mais o tálamo. Então ele vai fazer com que o tálamo envie menos sinais ainda para o córtex e isso dificulta o movimento. Então, de novo, o globo pálido externo envia uma projeção inibitória para o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico vai enviar uma projeção excitatória para o globo pálido interno e aí ele está mais ativado ainda e vai inibir ainda mais o tálamo. E aí o tálamo vai enviar menos sinais excitatórios para o córtex e isso faz com que o movimento seja dificultado. Agora sobre a via, então, uma comparação entre a via direta e indireta.
o comportamento normal vai depender do equilíbrio entre a atividade das duas vias, né? Apesar de elas serem antagonistas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a nossa via direta está facilitando um movimento que é prioritário para a gente, que a gente precisa realizar, a via indireta está inibindo movimentos que não são prioritários, que a gente não precisa fazer naquele momento. Então, ela ajuda a regular o nosso movimento para a gente atingir o comportamento-alvo. As fibras dopaminérgicas, como eu falei, da dopamina, da substância negra, elas têm uma ação modulatória no circuito motor e elas são excitatórias na via direta, porque é um receptor D1, e são inibitórias na via indireta, porque é um receptor D2. Os circuitos associativos estão envolvidos no processo do pensamento, então fazem um controle cognitivo da nossa atividade motora. Eles vão ter a mesma função das áreas respectivas do córtex. Então, o circuito pré-frontal dorsolateral vai ter funções relacionadas ao nosso córtex pré-frontal dorsolateral. E o pré-frontal órbito frontal, a mesma coisa. Esse papel é desempenhado principalmente pelo núcleo caudado. Então, os circuitos associativos, eles saem do córtex pré-frontal respectivo, vão para o globo pálido, depois para o núcleo caudado e vão para o tálamo e depois voltam para o córtex pré-frontal de origem. O circuito pré-frontal dorsolateral está relacionado com planejamento e execução de estratégias comportamentais, avaliação de consequências das nossas ações, planejamento e organização de problemas novos e memória operacional, que é uma memória recente que a gente precisa para realizar alguns trabalhos imediatos. Então, essas são funções da área pré-frontal dorsolateral e o circuito vai estar relacionado com as mesmas funções. O circuito pré-frontal órbito frontal está relacionado com o processamento das emoções, supressão de comportamentos socialmente indesejáveis e manutenção da atenção, que são todas as funções do córtex pré-frontal órbito frontal. O circuito límbico, ele sai das áreas neocorticais do sistema límbico, vai para o corpo estriado ventral e depois para o núcleo anterior do tálamo e volta para aquelas áreas do sistema límbico. Ela está relacionada, como a função do sistema límbico, processamento das nossas emoções. Agora é sobre a substância branca, o centro branco medular. Ele é formado por fibras mielínicas e é dividido, então, em fibras de projeção e fibras de associação. As fibras de projeção, elas vão ligar áreas corticais a áreas subcorticais, que não estão dentro do córtex. E as de associação ligam áreas corticais a outras áreas corticais. Então, as fibras de projeção são fórnix e a cápsula interna, e as fibras de associação ainda são divididas em intrahemisféricas, fibras que ligam áreas do mesmo hemisfério, ou interhemisféricas, fibras que ligam áreas de hemisférios diferentes. E dentro delas ainda existem classificações. As intrahemisféricas em longas e curtas e as interhemisféricas são classificadas em comissura do fórnix, comissura anterior e corpo caloso. Sobre o fórnix, então. O fórnix é uma fibra de projeção, porque ele liga uma área cortical a uma área subcortical. Nesse caso, ele vai unir o corpo mamilar, que está aqui, ao hipocampo. Então, do corpo mamilar, a gente começa já aqui em fórnix, é dividido em coluna, corpo e ramo. E aqui ele chega ao hipocampo, então ele faz a ligação entre esses dois. E ele está relacionado com a memória, porque essa é a função do hipocampo, então o fórnix vai estar ligando ele ao corpo mamilar, ajudando na memória. Aqui é uma outra vista do fórnix, então saindo aqui do corpo mamilar, fazendo a volta e indo até o hipocampo, fazendo a ligação entre esses dois. A cápsula interna, ela tem a maioria das fibras que saem ou entram do córtex. Ela separa o núcleo lentiforme, que está mais lateral, do núcleo caudado e do tálamo, como a gente consegue ver aqui na imagem, que estão mais medialmente. Acima dos núcleos da base, ela passa a constituir a coroa radiada e abaixo dos núcleos, ela é contínua com a base do pedúnculo cerebral. Aqui, então, uma imagem, que dá para ver a cápsula interna, separando o núcleo lentiforme do tálamo. A cápsula interna, ela ainda é dividida em perna anterior, que está aqui, que separa o núcleo caudado do núcleo lentiforme, e perna posterior, que separa o núcleo lentiforme do tálamo. E a junção das duas forma esse ângulo aqui, que é conhecido como joelho da cápsula interna. Na cápsula interna existem fibras que se dirigem ao córtex e que estão vindo do tálamo, e elas são denominadas radiações. Por exemplo, aqui na imagem a gente tem a radiação óptica, a radiação acústica. Essas radiações, elas possuem funções específicas
e elas podem ser lesadas e causar um sintoma específico, por exemplo, né, se lesar a radiação óptica, eu tenho um problema na visão. E essas lesões geralmente ocorrem por conta de AVC. As fibras de associação ligam, então, áreas dentro do córtex, e as intrahemisféricas seria dentro do mesmo hemisfério. Elas são divididas em curtas e longas. As curtas fazem associação entre áreas vizinhas do córtex, como dois giros, e também são chamadas de fibras arqueadas ou em U. As fibras longas, elas vão se unir em fascículos e são 4 principais: o do cíngulo, longitudinal superior, longitudinal inferior e unciforme. O fascículo longitudinal superior é também chamado de arqueado e, como dá para ver na imagem, ele vai ligar o lobo frontal, parietal e occipital, e ele tem um papel importante na linguagem, né, por causa dos lugares que ele está passando ali. O fascículo do cíngulo, ele une o lobo frontal ao lobo temporal. O fascículo longitudinal inferior une o lobo occipital ao temporal, e o fascículo unciforme une o lobo frontal ao temporal e ele passa pelo sulco lateral, o sulco de Sylvius. As fibras de associação interhemisféricas também são chamadas de fibras comissurais ou comissuras, porque elas fazem união entre áreas simétricas dos dois hemisférios. E são 3, né? A comissura do fórnix, que conecta os dois hipocampos, a comissura anterior, que é dividida em uma porção olfatória e uma não olfatória, que une os lobos temporais, e o corpo caloso, que é a maior das comissuras e o maior feixe de fibras do sistema nervoso, e ele une todas as áreas simétricas do nosso córtex, exceto os lobos temporais, porque esses são unidos pela comissura anterior. Então, aqui na imagem a gente consegue ver o corpo caloso, que é a maior das nossas comissuras, que une todas as áreas, menos o lobo temporal, né, áreas simétricas, e a comissura anterior, que une os lobos temporais. E também a comissura do fórnix, que está aqui unindo os dois hipocampos. Sobre o corpo caloso, então, como eu falei, é a maior das comissuras, a gente vai ver ele aqui bem no meio, porque ele une áreas simétricas, e ele tem algumas divisões importantes que podem ser cobradas na prova, tanto teórica, mas principalmente na prática. Ele é dividido em rostro, do corpo caloso, joelho, tronco e esplênio mais posterior. Agora sobre as aplicações clínicas. A atetose, ela ocorre por lesão de alguma parte do circuito do putamen, ou seja, do circuito motor. Ela vai causar movimentos de contorção que são espontâneos e muitas vezes contínuos de uma das mãos, de um braço, do pescoço ou da face. Então, um movimento de contorção que dá para ver nesse vídeo. Então, a coreia de Sydenham, ela é caracterizada por presença de movimentos involuntários rápidos, que parecem uma dança, que são chamados de movimentos coreicos, né? E são eles que dão nome a essa doença de coreia. E existem outras doenças que também são chamadas de coreia que apresentam esse tipo de movimento. Além disso, essa doença apresenta hipotonia, que é uma diminuição do tônus muscular, e distúrbios neuropsiquiátricos. Então, os sintomas motores dessa doença, né, esses movimentos coreicos e a hipotonia, são causados por comprometimento do circuito motor. E os sintomas neuropsiquiátricos são causados por comprometimento dos circuitos pré-frontais. Essa doença ocorre principalmente em crianças e é uma doença autoimune, então a própria criança produz anticorpos que vão lesar os núcleos da base. E esses movimentos coreicos, então, eles podem ser vistos no vídeo. Uma outra doença que existe uma possibilidade de estar associada aos núcleos da base é o TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença psiquiátrica caracterizada principalmente por mania de limpeza. Mas é uma mania tão excessiva, né, que a pessoa pode lavar as mãos tantas vezes que pode ferir a pele. Então é algo que interfere na qualidade de vida da pessoa, né? Não é uma simples mania de limpeza. E existem evidências de que o TOC esteja relacionado com o comprometimento de circuitos pré-frontais, que são aqueles relacionados com nosso córtex associativo. O hemibalismo
é caracterizado por movimentos involuntários de grande amplitude e forte intensidade dos membros, que ocorre do mesmo lado da lesão. Então, é M, porque é metade do corpo. As causas mais comuns de hemibalismo são lesões no núcleo subtalâmico, causadas principalmente por acidentes vasculares. E aqui na imagem, então, a gente consegue ver um hemibalismo da perna direita, né, que deve ser causado por uma lesão no núcleo subtalâmico no lado direito, que é do mesmo lado da lesão. A doença de Parkinson é muito famosa e ela é caracterizada por bradicinesia, que é uma dificuldade de iniciar o movimento, instabilidade na postura, rigidez e tremores em repouso. Ela também pode causar déficits cognitivos à medida que a doença vai progredindo. A base orgânica da doença de Parkinson é uma perda de neurônios dopaminérgicos que ficam na substância negra. Então, aqui na imagem a gente tem uma substância negra normal e aqui uma substância negra de uma pessoa com doença de Parkinson, que é a morte desses neurônios. Então, ela perde a cor, ela fica mais clara. Como vocês devem lembrar dos circuitos motores, a dopamina ela age excitando, auxiliando na via direta. Então, ela facilita o movimento na via direta e ela inibe o movimento na via indireta. Então, a dificuldade de movimento da doença de Parkinson é causada porque a dopamina não está agindo na via direta e não está facilitando o movimento. Então, o paciente com doença de Parkinson tem muita dificuldade de iniciar esse movimento. Para ele, parece que ele tem que fazer um esforço muito grande para conseguir se mexer. E os tremores em repouso, existe a hipótese de que eles sejam causados por ausência da dopamina na via indireta, ou seja, a dopamina não está ali inibindo ainda mais o tálamo para inibir o córtex, né, para dificultar o movimento. Então, se o movimento não é dificultado, ocorre o tremor, né? Não existe uma dopamina regulando esse tremor e impedindo que esse movimento aconteça. A doença de Huntington, ou coreia de Huntington, é caracterizada por movimentos graves progressivos de distorção do corpo inteiro. Então, os movimentos coreicos também aparecem aqui. No decorrer do desenvolvimento da doença, ela vai causar demência grave e alterações no humor, na personalidade e na memória. Acredita-se, então, que a causa desses movimentos seja a perda de neurônios secretores de GABA no núcleo caudado e no putamen, que estão envolvidos no circuito motor, e a perda de neurônios secretores de acetilcolina em muitas partes do cérebro está relacionada com esses sintomas mais psiquiátricos, mais cognitivos, né, de demência, alterações no humor, na personalidade e na memória. Aqui na imagem, então, é possível ver os núcleos da base de uma pessoa normal e o córtex, a substância branca, e aqui numa pessoa com doença de Huntington. Então, que a morte de neurônios em todas as partes do cérebro, neurônios secretores de acetilcolina, que fazem com que ele perca o tamanho mesmo, né, diminua a massa cerebral, e também a atrofia dos núcleos da base. Então, eles estão aqui bem menores, o que é responsável por causar esses movimentos, essas alterações motoras. Eu coloquei algumas questões também, para vocês terem uma ideia de como que isso cai nas provas, como que isso pode ser cobrado. Então tem 4 questões e as respostas estão no fim dos slides. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que isso tenha facilitado, porque eu sei que a parte de núcleos da base costuma ser bem difícil, mas ela é cobrada de uma forma simples na nossa prova. Inclusive, ano passado caiu uma questão: qual era a função da amígdala? E, se vocês assistiram essa aula, vocês devem lembrar que a principal função da amígdala é o medo, e a resposta era simplesmente isso, medo. Sobre os circuitos motor, via direta e via indireta, eles parecem complicados no início, mas depois, quando vocês forem estudar, vocês vão perceber que não é tão complicado assim. E eu espero que eu tenha ajudado a entender, tenha facilitado o aprendizado de vocês. Desejo, então, uma boa prova e bons estudos. Obrigada!